Pessoal, boa tarde para todos. Gostaria de inicializar com vocês um módulo novo hoje na disciplina, que trata do modelo térmico simplificado de máquinas elétricas rotativas. Esse modelo e a análise dos resultados que ele apresenta são fundamentais para quem vai trabalhar com manutenção industrial. Muitas das vezes, o trabalho de manutenção passa por se entender por que que um equipamento queimou e, com esse entendimento, tomar ações que evitem que ele se queime posteriormente. E esse efeito de queimar, ele é muito comum, né, em plantas mecatrônicas industriais, e no caso da engenharia, ele não tem nenhum sentido poético, assim. O queimar aqui se refere exatamente a operar com temperatura excessiva, né, até promover um envelhecimento acelerado dos componentes presentes na planta e fazer com que eles cheguem ao seu final de vida útil. E com esse final de vida útil, você vai ter a perda da função do equipamento. Então, para fazer esse modelo térmico simplificado, a gente vai inicialmente entender qual é o mecanismo de produção de calor na máquina e de remoção. Então, a queima de um equipamento desse, ela pode ser configurada se o equipamento recebeu potência térmica excessiva por um tempo excessivo, ou seja, se ele atingiu uma energia térmica excessiva. Essa energia térmica é caracterizada pela temperatura da máquina, do equipamento em questão. Então, se a temperatura está excessiva, significa que a energia térmica do equipamento está excessiva e ela, então, nos garante que há um grau de agitação térmica das moléculas também excessiva, né, onde o equipamento, então, vai ter um envelhecimento precoce, conforme eu mencionei agora há pouco. Outra forma, né, outro problema que caracteriza a queima é quando a gente não está removendo o calor da máquina de uma maneira adequada. Então, você pode queimar o equipamento ou colocando calor demais ou tirando o calor de menos. Então, o primeiro ponto a se destacar é esse. Né? E os dois problemas têm que ser avaliados, não dá para ver um só. É comum, né, as análises contemplarem somente a produção de calor excessivo. Está produzindo calor demais e aí a pessoa foca o seu raciocínio só naquele ponto. E por vezes não é aquilo. Às vezes você está tirando calor de menos. Também, vamos colocar entre aspas a expressão, né? Só assim, aqui, dando aqui um tempero do mineirês aqui nessa colocação, tá? Só colocando calor demais, entre aspas, ou tirando calor de menos. As duas possíveis causas. Bom, numa máquina elétrica, pessoal, vou colocar o título aqui. Então, numa máquina elétrica, a gente vai ter alguns elementos responsáveis pela produção de calor. Que elementos são esses? É a primeira coisa que a gente precisa entender.
Então, aqui está uma representação do estator e do rotor da máquina, aqui com as suas duas pontas de eixo. A máquina vai desenvolver o seu torque eletromagnético, né, suas trajetórias mecânicas. Vai haver a carga do cliente, vai ser tracionada, né, e a gente vai ter uma interface com a rede de energia elétrica. Então, a gente vai conectar, né, as três fases da máquina, as três bobinas do estator, nas fases A, B e C. Eu vou assumir aqui um fechamento em estrela, tá? São alocadas a 120 graus no espaço, igual a gente viu na teoria de máquinas. Aqui é só uma representação simplificada para destacar o mecanismo térmico. Você vai ter aqui as resistências de estator, né, igual a gente considerou no modelo da máquina, nas simulações. A gente vai ter também aqui uma casca cilíndrica que configura o estator, né? Então, essa casca cilíndrica, ela é feita de material ferromagnético, que é o material que vai nos ajudar, é ferro fundido, né, que é o material ferromagnético, que é o material que vai nos ajudar a amplificar o ímã sintetizado pelas linhas de corrente elétrica. Então, a gente vai ter corrente circulando nas três fases e, por segunda lei de Maxwell, essas correntes vão produzir campo magnético e a gente vai usar bastante material ferromagnético aqui nessas cascas cilíndricas, ou na casca cilíndrica do estator e no corpo metálico do rotor, para poder amplificar o efeito desse ímã produzido pela nossa fonte de força magnetomotriz. Tá? Bom, com essa representação apresentada, a gente pode caracterizar a potência térmica que vai ser produzida pela máquina. Então, essa potência térmica, vou chamar de PT. Tá? Então, essa potência térmica, ela vai se manifestar, né, pela potência de perdas no cobre do estator, tá, e do rotor. Então, tanto o estator quanto o rotor tem cobre, né, e a gente vai perceber, pelo efeito Joule, que quando essas bobinas de cobre forem percorridas pelas correntes elétricas, a gente vai produzir potência térmica, o efeito Joule, RI ao quadrado. Tá? Além disso, pessoal, a gente vai ter um mecanismo de perdas por atrito, tá, nos rolamentos. Então, aqui aonde o eixo mecânico da máquina se apoia na estrutura do estator, né, a gente vai ter que conectar uma estrutura rotativa, que é o eixo, com uma estrutura estática, que é o estator da máquina. Tá? Então, vai haver deslize relativo aqui entre os corpos constituintes desse rolamento e, consequentemente, potência térmica. Tá? Toda vez que você tem deslize relativo entre corpos em um movimento mecânico, você tem, a não ser que seja um sistema de atrito nulo, mas como não é, né, você vai ter potência térmica produzida. Tá? E você vai ter na casca cilíndrica do estator, essa aqui, e no corpo do rotor, perdas no ferro, tá? No material ferromagnético que nós estamos usando para nos ajudar a amplificar o ímã criado pela corrente circulando nas bobinas.
Então, assinalando, né, no desenho da máquina onde estão essas potências, né, quais elementos físicos da máquina são responsáveis por cada uma dessas parcelas de potência, a gente vai ver o seguinte, ó, as resistências do estator, todas elas, vão produzir a potência de perdas no cobre do estator. Tá? No rotor, tá, você também tem cobre, né, nessas espiras que estão curto-circuitadas aqui. Ó. Então você tem a resistência do rotor, vou desenhar ela aqui embaixo, e quando essa resistência do rotor for percorrida pela corrente do rotor, por exemplo, na fase A equivalente do rotor aqui, a gente vai ter a produção de potência térmica no cobre do rotor. Tá? Aqui no rolamento, a gente vai ter a potência térmica produzida pelo rolamento, né, devido ao atrito percebido entre a pista externa, a pista interna e as esferas do rolamento. Tá? São corpos que vão se deslocar com velocidades distintas. Tá? A pista interna do rolamento ela está na velocidade do eixo mecânico, a pista externa tá estacionária com relação ao referencial da Terra, né? Porque ela está conectada ao estator da máquina, e as esferas vão se deslocar em uma velocidade diferente das duas. Então, vai ter deslocamento relativo entre a esfera e a pista interna e a pista externa. Então, tem atrito. Tá? Com atrito, há produção de calor. Então, aqui é a potência de perdas no rolamento. E o último mecanismo é o mecanismo de perdas no ferro, tá? Na casca de ferro existente aqui no material ferromagnético, né? E esse mecanismo de perdas se manifesta quando, né, digamos que a gente separe aqui uma área pela qual flui campo magnético, o campo girante, por exemplo. Tá? Separar aqui uma área no interior dela, que eu estou dentro da casca cilíndrica, tá? E aí nós teremos campo magnético aqui dentro, né? E campo magnético variável no tempo, porque o campo girante que vai passar aqui, ó. Então, na hora que o campo girante, tanto do estator quanto do rotor, passar aqui por essa região, tá? O que vai acontecer? Nós perceberemos, né, aqui uma variação das linhas de campo que ele produz. Então, você vai ter em toda essa região aqui do ferro, por isso até a gente está mencionando em perdas do ferro, você vai observar aqui, ó, com o movimento do campo, é um campo girante, igual a gente viu, o nome já está remetendo ao que esse sinal físico faz. Ele gira em torno do estator, né? O polo norte e o polo sul dele, ó. Vão passando aqui, né? Girando em torno do cilindro do estator, e quando eles fizerem isso, as regiões do ferro, igual essa que eu marquei aqui em laranja, vão perceber fluxo magnético variável no tempo. Tá? Então, a hora vai entrar o pico do polo norte, igual eu desenhei aqui, depois, quando o ímã andar mais um pouquinho, vai entrar zero, depois vai começar a ter polo sul. Então, você tem fluxo magnético variável no tempo na casca cilíndrica
do estator e no corpo de ferro fundido do rotor, né? E por primeira lei de Maxwell, se a gente tiver fluxo magnético variável no tempo, igual esse fluxo que a gente caracterizou aqui, ó, em azul, né, no interior dessa superfície, tá? Um fluxo magnético aqui, você vai ter tensão induzida no ferro também, tá? Vai ser a variação desse fluxo magnético no tempo, ok? Bom, e aí o que vai acontecer, né? Com tensão induzida no ferro, vamos colocar aqui uma representação dessa tensão, aqui assim, por exemplo, nesse caminho fechado aqui, como a gente está com material de ferro fundido, né, ele tem baixa resistividade, vai circular corrente. Então, nós veremos corrente circulando na peça de ferro. Tá? E essa peça de ferro, né, a estrutura da máquina, né, a carcaça do estator e o do rotor, ela tem alguma resistência, é baixa, porém não é nula. Tá? E esse é um material que não faz trabalho em ninguém. Não faz trabalho mecânico, ele não tem armazenamento de energia em um outro formato químico, ele converte, né, essa potência que é absorvida aqui do campo magnético em potência térmica. Tá? Você tem tensão induzida e tem corrente. Então tem potência entregue a esse circuito aqui da carcaça de ferro. Tá? Então vai haver potência térmica aqui em um sistema que que não promove nenhum outro mecanismo de conversão de energia que não seja do elétrico para o térmico. Essa parcela de potência que eu caracterizei aqui, ó, no último termo da potência de perdas. Então aqui também há calor produzido, né, nesse sisteminha, que é a potência de perdas no ferro. Tá? Existem técnicas para minimizar essa potência de perdas do ferro, né? Uma delas é laminar o cilindro do estator, né? Cortá-lo, fazendo vários cortes de seção transversal. Tá? Então, imaginando aqui que o cilindro do estator fosse um salaminho, o mesmo corte que a gente faz no salaminho é feito aqui para dividir o estator da máquina em várias lâminas, né, ele é laminado. E aí essas lâminas são coladas com material isolante. Então a gente monta lâminas aqui, ó, nessa orientação e cola essas lâminas com um material que não é condutor. Então o que a gente faz com isso? Né? A gente aumenta em muito a resistência desse caminho fechado laranja aqui, ó. Cada pedacinho desse que eu fiz a lâmina, tá? Existe uma cola isolante, então aqui a resistência elétrica fica muito alta. Então vai sim ter a tensão induzida, só que nós não vamos ter mais corrente expressivamente alta, porque a gente está aumentando a impedância do sistema consideravelmente, ok? Ainda assim, claro, né, você não consegue zerar, você vai minimizar, tá? E nos rolamentos também tem muito trabalho, né, tentando minimizar aqui o atrito em rolamentos, é um outro ponto que merece atenção. Também muito trabalho aqui para minimizar as perdas, né, no cobre, tá? Mas ainda assim, a gente tem, desculpa, a gente tem no cobre
né, que são as bobinas do estator e nas bobinas do rotor, as parcelas mais significativas de perda. Tá? Então, são os dois mecanismos mais relevantes aqui, ó, são esses dois. Ok? Bom, se a gente então der atenção aos dois, a gente vai observar o seguinte, que a potência de perdas no cobre do estator, né, vai ser dada pelo efeito Joule. Né? Então, o módulo das correntes nas três fases é o mesmo, eu vou chamar de módulo de IS, que é a amplitude da corrente nas três fases. Né? O módulo do vetor espacial de corrente que a gente usa nos modelos é a mesma amplitude, né, que esses sinais têm nas três fases. Se a gente multiplicar RI ao quadrado, você tem a potência de perdas em uma das três bobinas. Quando multiplica por 3, você vai ter a potência de perda nas três. Tá? As perdas, né, no cobre do rotor vão ser dadas, né, por 3 vezes a resistência do rotor, vezes o módulo da corrente que circula no rotor ao quadrado. Tá? Bom, então esses são os principais mecanismos. E dos nossos estudos de mecatrônica, né, das nossas simulações da máquina elétrica, a gente lembra que a corrente de estator é muito sensível ao torque eletromagnético. Então, o que, que vai acontecer? Né? Quando o cliente da aplicação impuser torque de carga ao eixo, ou quando a gente tiver comandos de aceleração, torque de aceleração, né, a gente vai ter variações no torque eletromagnético. Isso é previsto pela segunda lei de Newton. Né? Vamos escrever aqui, ó. Então, toda vez que a gente tiver torque de aceleração, essa parcela, ou tiver carga no eixo, nós teremos, né, uma demanda por torque eletromagnético. Bom, se a gente recuperar o estudo que a gente fez na análise de sinais mecatrônicos típicos para uma planta com recorrentes partidas e frenagens, tá? Isso foi feito no primeiro módulo do curso de máquinas. Tá? Então, a gente tinha um sistema, né, onde a velocidade mecânica crescia em rampa, ficava constante e então o sistema frenava. E esse processo poderia se repetir, né, com o sistema rotacionando no mesmo sentido ou no sentido oposto. E nessa proposta, a gente viu que o torque eletromagnético, né, considerando, por exemplo, que a gente tivesse carga no eixo mecânico, vou colocar um torque de carga constante aqui para a nossa primeira análise. A gente viu que o torque eletromagnético acompanhava esse padrão de sinais que eu vou mostrar aqui, ó, no tempo. Ele, né, aqui, durante a aceleração do conjunto, tem torque de aceleração e tem carga. Então, o torque eletromagnético está bem alto. Nesse instante, acaba a aceleração. Então, a gente só precisa rejeitar a carga. A carga é esse sinal verde aqui. Vai operar no nível do sinal verde.
Tá? Enquanto a gente precisar de velocidade constante, ele vai operando no nível do sinal verde aqui. Quando a gente vai frenar, o torque eletromagnético pode reduzir um pouquinho. Depois ele pode ficar parado com torque nulo. Pode ser que um freio qualquer rejeite a carga. Tá? Depois o ciclo se reinicia, o torque eletromagnético sobe, né, e aí ele repete o padrão que a gente observou nesse primeiro intervalo de operação. E nas simulações, pessoal, o que a gente via, né, no comportamento da corrente elétrica quando o sistema operava com essa demanda de torque. A gente observava que o módulo da corrente de estator acompanhava aqui, de uma maneira muito sensível, o próprio módulo do torque eletromagnético. Aqui está com um módulo, a amplitude da corrente de estator em qualquer uma das fases que a gente queira observar, né, medir o sinal. Bom, alguns comentários, né? Primeiro deles, a gente mencionou aqui que o torque está seguindo esse padrão, né? E inclusive acompanhando a carga no final da partida. É fato, ele faz mesmo, né? Porque se a gente olhar aqui na curva do torque pela velocidade, agora eu não vou desenhar em função do tempo, eu vou desenhar o torque eletromagnético em função da velocidade mecânica, tá? No caso da máquina de indução, a curva tinha mais ou menos essa forma de onda aqui, ó. E aí eu comentei com vocês que a máquina opera nessa região aqui, tipicamente, que é a região estável de operação. Tá? E que nessa região, a região típica dela de operar, o que vai acontecer? Ela tem uma propriedade chamada de rejeição de carga. Tá? Então, ela acompanha a carga mecânica. Então, a gente pode desenhar esse sinal de torque aqui na curva, né, de torque pela velocidade. A gente fez aqui um sinal que não, de torque de carga que não depende da velocidade, né? E o sistema ia parar de acelerar naturalmente quando o torque eletromagnético igualasse com o da carga. Seria num ponto desse aqui, tá? E quaisquer variações de torque de carga nessa região vão fazer com que o torque eletromagnético acompanhe a carga naturalmente, mesmo que você não faça nada, mesmo que o sistema estiver com partida direta na rede, tá? Se a carga subir e vier para esse patamar, aqui, o que vai acontecer? Né? Com o aumento do torque de carga, o sistema vai frenar. Então, frenar significa o quê? Né? Seu torque de aceleração aqui vai ser negativo, a velocidade mecânica vai ter que reduzir. Então, se a velocidade mecânica estava nesse nível inicialmente, então, nesse nível aqui, ômega 1, quando a gente frenar, né, ela vai para uma velocidade com um valor mais baixo, um ômega 2 qualquer. Tá? Só que a curva da máquina mostra para a gente o seguinte, ó, quando a velocidade cai nessa região, o torque eletromagnético vai subindo. Então, ele vai sair desse patamar aqui, que era igual ao nível de torque de carga, e vai crescer. É natural do comportamento dela. E o modelo que nós fizemos
na teoria de máquinas, nos mostrou que o comportamento era esse. Então, ela tem uma propriedade aqui chamada de rejeição de carga, tá? Ela acompanha a carga, o torque eletromagnético acompanha a carga. Então, você tinha uma carga mais baixa, você tinha um dado nível de torque. A carga subiu, naturalmente o torque eletromagnético sobe também, tá? E aí ele passa a acompanhar a carga, ok? E o que acontece, então? Se o sistema tem recorrentes partidas e frenagens, eu quero destacar dois cenários distintos. Então, o primeiro é o desse da esquerda, onde o sistema tenha recorrentes partidas e frenagem. Tá? Por exemplo, a partida na rede, ou mesmo partida com o inversor. O que vai acontecer? A gente vai ter um sinal de torque que vai acompanhar o torque de aceleração e o torque de carga. Se o sistema parte, não fica partindo toda hora, e ele acompanha a carga, tá, que é o segundo cenário aqui, o torque eletromagnético vai seguir o sinal de carga, o ciclo da carga. Tá? Então aqui a gente pode estar, por exemplo, oscilando entre dois pontos de operação. Um deles a vazio, e aqui, por exemplo, entrou uma peça num cilindro de laminação. Aí daqui a pouco ela sai de novo, o torque de carga cai. Aí daqui a pouco entra de novo, o torque de carga sobe. Depois sai a peça laminada, o torque de carga cai. Tá? Então você pode ter um padrão de carga cíclico no tempo. Tá? E o torque eletromagnético vai acompanhar esse padrão de carga. Ok? E ao acompanhar, né, nós vamos ter um encadeamento de fenômenos que vai interferir no estado térmico da máquina. Eu estou falando disso tudo, né, pode até parecer esquisito, né, no encadeamento de raciocínio, a gente começou a falar nessa aula aqui de modelo térmico e comportamento térmico, e estamos agora falando de sinais mecânicos. Tá? Por que a gente está falando de sinal mecânico? Porque eles vão mandar no comportamento térmico, tá? No final das contas. Se a gente olhar aqui, ó, então, a carga e a trajetória mecânica impostas pelo cliente vão impor o torque eletromagnético. E quando a gente impõe o torque eletromagnético, aqui, ó, a gente vai acabar impondo a corrente. Tá? Foi o que a gente mostrou aqui, olha. Impõe o torque eletromagnético, a gente vai acabar impondo a corrente de estator. Quando a gente impõe a corrente de estator, a gente vai impor a potência térmica, a maior fração da potência térmica observada na máquina. Tá? Então, nós vamos ter essas relações aqui de afinidades descritas da seguinte maneira. A potência no cobre do estator, que é a parcela mais significativa para a potência térmica, ela vai ser proporcional à corrente, que é proporcional ao torque eletromagnético, que é proporcional à carga. Então, o que a gente vai observar, né? Se a gente colocar carga excessiva, ou a carga ou ao torque de aceleração, que a gente mostrou ali. Então, se a gente colocar carga excessiva ou promover acelerações excessivas, a gente vai ter perdas excessivas. A potência térmica, a taxa de produção de calor, vai crescer enormemente. Tá? Então, a gente não trabalha nesses cenários. Esses cenários, inclusive, descrevem um mecanismo chamado de sobrecarga. Quando eles estão excessivos, né, a gente tem carga excessiva ou sobrecarga, né, e isso leva a máquina a queimar por esse mecanismo que a gente está analisando aqui. Ok?
Bom, e então a gente fica. Tem uma série de desdobramentos, né, que esse raciocínio vai nos apresentar, né, uma série de análises interessantes que ele nos permite desenvolver. Né? Então, a primeira delas, né, óbvio, você não coloca carga excessiva no eixo da máquina por tempo demais, porque ela vai fazer com que ela queime. Você não pede acelerações excessivas demais ou não fica partindo a máquina muitas vezes, porque toda partida, aqui ó, igual aqui ó, nessa região, essa região era a partida. Na região de partida, você vai ter potencialmente muito torque e potencialmente um módulo da corrente muito grande. Tá? Bom, uma vez que essa potência térmica, né, onde o principal contribuinte para a mesma é o cobre do estator. Uma vez que ela está produzida na máquina, né, qual é o destino dessa potência? Né? Você pode falar assim, poxa, mas para a máquina queimar, né, essa potência tem que ficar no interior dela. E a gente sabe que nem toda essa potência fica no interior da máquina. Você tem uma parte dela que vai para o ambiente. É fato. Essa consideração né, é muito razoável e convém que a gente analise, né, o que vai acontecer na divisão dessa potência, né, o que fica na máquina e o que vai para o ambiente. Bom, para fazer isso, né, a gente tem como pedir ajuda para a primeira lei da termodinâmica, usando aqui a máquina elétrica como uma massa de controle, tá? Então, na primeira lei da termodinâmica, se analisa os sistemas como volumes de controle ou massas de controle. Né? Quando tem entrada e saída de massa do equipamento, você tem um volume de controle. Quando não tem, né, entrada e saída de massa, você tem uma massa de controle. Tá? Então, quando o equipamento só troca com o ambiente externo calor e trabalho, e não há fluxo de massa. Então, usando a máquina elétrica como uma massa de controle, destacar aqui, a gente vai ter potência térmica, né, produzida aqui principalmente, eu vou analisar esse mecanismo que ele é o mais relevante, você vai ter potência térmica principalmente produzida aqui pela resistência nas bobinas do cobre do estator. Tá? Isso, né, caracteriza um equipamento que está no interior da máquina, igual a gente fez a distribuição dessa bobina para analisar o campo girante no módulo 3 do curso de máquinas. E usamos também essa caracterização no laboratório diversas vezes. Então, esse é o principal mecanismo. Né, um equipamento que está no interior da máquina, e aí eu vou considerar como uma massa de controle aqui, né, todo o restante da máquina, à exceção do cobre. Então, o cobre vai colocar potência térmica aqui na entrada, aproximadamente dada pela potência do cobre do estator. Parte dessa potência vai ficar na massa de ferro fundido da máquina e no verniz isolante que recobre os fios de cobre. Né? Você tem verniz isolante. E a outra parte vai para o ambiente, que é a potência de saída. E a primeira lei da termodinâmica nos garante que, independente do formato dessas potências, existe um balanço entre elas. Né? A potência na entrada vai ser igual à potência que fica no interior do sistema, mais a potência que sai dele. Tá? Aqui a potência no interior do sistema eu estou chamando, né, como sendo a taxa da variação da energia interna no tempo. E aí alguns
autores, né, de termodinâmica chamam essa energia interna de U. Aí o delta U, delta T é a taxa de variação da energia interna no tempo. Bom, para tratar, né, da variação da temperatura, né, em uma massa qualquer, igual o nosso caso aqui, né, a casca cilíndrica do estator, a gente está avaliando, né, a variação da energia interna aqui, ó, na casca cilíndrica e no verniz isolante, no estator e no corpo do rotor. Tá? E a termodinâmica também oferece ferramentas para a gente tratar, né, desses mecanismos de variação de temperatura de corpos, né, variando a energia interna do corpo, né, você vai variar, nesse caso, a temperatura. É um único mecanismo de armazenamento de energia que essa casca de ferro fundido do estator contém. Tá? E o que a termodinâmica nos dá para tratar disso? Né? A termodinâmica menciona sobre o calor específico de um corpo, ou nem de um corpo, é de um material. O calor específico é um parâmetro correlato a um material qualquer, ao ferro, à madeira, ao isopor, independente da massa dele. Tá? Ele mede para nós quantos joules de energia o corpo tem que receber para que a sua temperatura varie de 1 grau Celsius por grama. Então, qual a energia que ele tem que receber por grama para que a sua temperatura varie de 1 grau Celsius? Então, as unidades são essas aqui, ó. Esse mecanismo, né, o entendimento desse mecanismo fica facilitado se a gente olhar as unidades envolvidas. Grau Celsius ou Kelvin, tá? 1 grau Celsius, uma variação de 1 grau Celsius é a mesma coisa que uma variação de 1 Kelvin. Tá? E aí, pessoal, se a gente quiser saber, então, qual que é a quantidade de calor que um corpo específico, não mais um grama ou 1 grama de material de uma dada natureza química tem que receber para que ele varie a temperatura de 1 grau Celsius. Agora eu gostaria de estudar com vocês quanto de energia que a gente tem que dar para um corpo específico, igual, por exemplo, vamos mexer aqui com uma máquina que tenha um estator de 150 quilogramas. E eu gostaria de saber qual que é o calor que eu tenho que ceder, o quanto de energia que eu tenho que ceder para essa massa de ferro fundido de 150 gramas para variar a temperatura dela de 1 grau Celsius. Tá? O corpo inteiro, não mais 1 grama ou 1 quilograma do corpo, o corpo todo. Então, para tratar disso, a gente tem também um sinal na termodinâmica chamado de capacidade térmica. Os livros de física, até do 2º grau, apresentam esses parâmetros quando a gente está preparando para o vestibular, né, e tendo o primeiro contato com termodinâmica. Então, a capacidade térmica, ela diz para nós quanto de energia você tem que ceder para um corpo qualquer para que a sua temperatura varie de 1 grau Celsius. Né? Então, unidades são joules de energia ou calorias, né? Para que a temperatura do corpo varie de 1 grau Celsius ou 1 grau Kelvin. Uma variação de 1 grau Celsius é a mesma variação de 1 grau Kelvin. O 0 Kelvin que é diferente do 0 grau Celsius. Tá? Então a gente pode ver, comparando os dois, que a única diferença entre eles é a presença da massa aqui. Ó.
a gente então pode dizer com isso, né, que a capacidade térmica de um corpo vai ser a massa vezes a massa dele vezes o calor específico. Estou usando, inclusive, a mesma notação que eu vi dos físicos, né, quando eu tive contato com esse material, o calor específico, C minúsculo, e a capacidade térmica, C maiúsculo. Tá? Bom, então o que a gente pode, com essas relações, né, recuperadas da termodinâmica, tá? Se a gente quiser, então, usá-las aqui na, na, no balanço de potências previsto pela primeira lei da termodinâmica. O que a gente pode falar então, né? Que essa variação da energia interna que a máquina vai ter no tempo, ela vai ser igual, né, à taxa, né, de calor que a gente vai ceder a partir do cobre no tempo, né? E essa quantidade de calor que a máquina vai receber vai ser dada pela capacidade térmica dela vezes a variação de temperatura. Tá? Então, a variação da energia interna, né, é o dado pelo próprio calor que ela recebeu internamente ali, né, que está aqui, ó, ΔU. Né? Esse ΔU vai ser igual à capacidade térmica vezes o ΔT, que é o que eu representei aqui. E a potência térmica vai ser isso, né? Vai ser a energia térmica recebida dividido pelo tempo aonde essa energia foi cedida. Né? Bom, e essa potência absorvida no interior da máquina, se a gente olhar aqui na primeira lei da termodinâmica, ela vai ser a potência térmica criada pela fonte produtora de calor menos a potência que foi para o ambiente. Né? Bom, então, para desenvolver um modelo térmico, né, pelo menos simplificado, a gente observa aqui que a gente poderia desenhar esta última equação dessa maneira aqui, ó. Né, herdando conhecimento de outros estudos, a gente poderia aproximar essa equação diferencial a uma equação, a uma, né, aproximar, desenhar essa equação diferencial como um circuito equivalente aqui, ó. Um circuito elétrico é o desenho de uma equação diferencial. Então, equações diferenciais que têm a mesma estrutura, mas porém são usadas em modelos físicos distintos. Tá? Elas podem ser, todas elas, desenhadas com o mesmo circuitinho, tá? E analisadas com ele também. Então, essa equação aqui de cima, ela poderia ser desenhada com um circuito análogo a um circuito elétrico, onde as potências envolvidas fariam as vezes da corrente e a temperatura aqui de uma dada parte da máquina faria as vezes da tensão. Então, observa aqui, se eu subtrair essa corrente menos essa, ou seja, são as duas correntes que estão entrando nesse nó aqui, ó, o que sobra é o que vem para cá, ou o que ficou na massa do corpo. Vai ser C vezes ΔT no tempo. Isso está igualzinho à equação tensão-corrente no capacitor. I, que é a corrente no capacitor, é igual a C dV dt. Então, se a variação de temperatura aqui, né,
fizer as vezes da tensão e as potências fizerem as vezes da corrente, a gente pode desenhar essa equação diferencial, né, envolvendo sinais térmicos como um circuito equivalente. Aí você pode também me perguntar, mas pô, nós já não temos aqui dificuldades, né, o suficiente para você inventar mais moda, né, desenhar um sistema térmico como um circuito equivalente. Sim, é fato, né? Aí tem também várias respostas bacanas, né? Aqui em ciência, inventar moda é escopo de trabalho. A gente vive para inventar moda mesmo. Mas no final tem que resolver o problema, tá? Então, a nossa invenção de moda aqui, ela é escopo de trabalho mesmo. Tem que ser criativo e nesse exercício de criatividade existe algumas diretrizes da metodologia científica que nos convidam a usar ao máximo conhecimentos anteriores que já estão consolidados. Então, a gente já tem extensas horas, né, de exposição a circuitos elétricos, com uma série de técnicas de análise de circuitos já aprendidas. Se a gente então pudesse usar essas técnicas num contexto novo, igual o contexto térmico aqui, elas são muito bem-vindas, mas muito mesmo. Então, por isso que eu estou buscando esse paralelo aqui, porque se a gente conseguir modelar esse sistema térmico com um circuito equivalente, a gente ganha muitos passos para poder analisar o comportamento térmico dele, porque a gente já sabe mexer com circuitos. Tá? Então, é por isso que eu estou desenhando aquela equação com um circuito equivalente. Tá? Bom, e aí, pessoal, tendo essa estratégia sido a descrita, né, se essa potência térmica aqui, as potências térmicas, né, produzida pelo cobre, que vai para o ambiente, ou que vai para o interior da máquina, para o ferro fundido da máquina, ficar lá dentro da máquina, né, fazendo com que a temperatura dela aumente. Então, se essas potências fizerem as vezes da corrente, nós vamos observar o seguinte, que a potência térmica produzida pelo cobre, né, e demais agentes, mas principalmente pelo cobre do estator, ela vai operar como uma fonte de corrente aqui. Né? Então, o sistema térmico vai receber na sua entrada a potência térmica produzida no cobre. E é uma entrada mesmo, é imposto a ele, porque essa potência ela vai ser proporcional ao quadrado da carga que o cliente coloca no eixo ou ao torque de aceleração que ele exige para rastrear trajetórias. Então, realmente é uma entrada ao sistema. Alguém externo está impondo esse sinal. Tá? Então, ela opera como fonte de corrente. E essa potência que vai para o ambiente, né, ela vai ter um caminho, um espaço muito bem marcadinho. Né? Então, ela vai, deixa eu olhar aqui na máquina, né, esses condutores aqui que eu desenhei das bobinas, né, eles estão presentes aqui no interior da máquina. Tá? E aí, quando o calor é produzido, ele vai ter que atravessar, né, a capa de cobre, desculpa, a capa de ferro, até chegar no contato com o ambiente. Vou colocar isso aqui numa cor diferente para ajudar. Tá? Então, tem dois pontos físicos bem distintos, né? Aqui, logo na vizinhança da fonte de cobre, na vizinhança da fonte térmica, que é o cobre, e depois um outro ponto, que é aqui no contato do ambiente com a carcaça da máquina. Tá? Esse ponto aqui, né, um pouquinho afastado da máquina, vai estar numa temperatura qualquer, chamada de θ ambiente. Né? Esse ponto aqui de dentro da máquina vai ter uma temperatura que a gente pode chamar, por exemplo, de θ no interior da máquina. Né? E a gente vai ter um fluxo de calor entre esses dois pontos do interior
para o ambiente por condução. Você vai conduzir o calor pelo ferro aqui, ó. E aí, o pessoal de mecânica, né, as equipes que trabalham com termodinâmica e mecânica, modelam esse fluxo de calor, né, de um ponto para outro, né, por condução, através de um mecanismo chamado de resistência térmica, através de um parâmetro, desculpa, chamado de resistência térmica, que é definido da seguinte maneira: se você tiver, por exemplo, uma barra metálica, né? Um trecho aqui de um material metálico igual é o ferro fundido que compõe o estator da máquina, tá? Aí, digamos que você tem uma fonte quente aqui, tá? Que faz com que a temperatura nesse ponto A seja diferente da temperatura no ponto B, tá? Então você vai ter uma temperatura aqui, θA qualquer, e uma temperatura aqui, θB, tá? Bom, de acordo com a natureza do material e com a sua geometria, tá? Você vai ter diferentes potências térmicas sendo conduzidas daqui para cá. Mas é fato, vai haver um fluxo de potência térmica. O material conduz potência térmica de um ponto para outro. Chama aqui potência térmica de A para B. Tá? Alguns materiais, igual aos metais, favorecem esse fluxo de potência. Outros materiais, que são os isolantes térmicos, dificultam. E aí, para conseguir diferenciar um material do outro, existe um parâmetro de engenharia chamado de resistência térmica. E vem aqui. E o que, que a resistência térmica mede para nós? Tá? O quanto de potência você pode fluir de um ponto ao outro para cada 1 grau Celsius de variação de temperatura entre os dois pontos. Tá? Então, ou desculpa, peraí, o contrário. Ele mede para nós qual que é a diferença de temperatura que esses dois pontos têm que ter para cada 1 joule de potência que você queira que viaje de um ponto até outro. Então, materiais de baixa resistência térmica, né, eles exigem uma diferença de temperatura pequenininha para que você consiga fazer fluir 1 watt de potência. É o caso de metais. Materiais de alta resistência térmica são materiais que são isolantes térmicos. Tá? Para você fazer fluir 1 watt de potência pelo material isolante, de uma ponta à outra do material isolante, você precisa de uma temperatura muito alta. Uma diferença de temperatura, né, entre a fonte quente e a fonte fria muito alta. Então, são materiais de alta resistência térmica. É difícil fazer fluir potência térmica por eles. Tá? São os isolantes térmicos. A unidade, então, da resistência térmica vai ser em graus Celsius por watt ou Kelvin por watt de potência que vai fluir, né, por condução entre um ponto e outro ali. Então, no caso da nossa máquina elétrica, né, a gente vai estar aqui no interior da máquina com uma dada temperatura interna, tá? Vou chamar aqui essa temperatura de θ. Tá? Vou começar a chamar as temperaturas aqui de θ. Então, esse ΔT aqui eu gostaria de chamar de Δθ. Só para aproveitar aqui o material da nossa análise. E para que a gente consiga fazer com que esse calor, né, seja
direcionado para o ambiente, ele vai ter que atravessar pelo corpo da máquina, que vai ter uma dada resistência térmica. E, ao final, essa potência, então, vai chegar no ambiente, e o ambiente impõe a sua temperatura também. Como no nosso modelinho aqui, a temperatura faz as vezes da tensão, né, a potência térmica faz as vezes da corrente, a temperatura faz as vezes da tensão. O ambiente vai ter a temperatura que a natureza impõe. Quanto a isso, a gente não tem o que fazer. Tá? Então, o sistema vai estar a uma dada temperatura ambiente para onde vai fluir, né, a potência que a máquina conseguiu direcionar para o ambiente. Tá? Então, esse é um modelinho térmico simplificado da máquina. Tá? Ele explica com boa qualidade, inclusive, qual temperatura que a gente vai alcançar de acordo com o dado nível de carga e de potência térmica que a máquina opere. Tá? Essa resistência térmica aqui, ela é um parâmetro que depende, né, do material, né, da geometria e da ventilação. Então, quando a gente compromete, né, a remoção de calor da máquina, essa resistência térmica vai subir. Tá? Tem cenários, vou mostrar para vocês aqui, ó, que a máquina elétrica está tão suja. Aqui, essa aqui, por exemplo, ó, você não consegue promover contato do ar que vem aqui pela tampa, né, traseira com o corpo da máquina, tá? Totalmente, você isolou termicamente o corpo, ele não consegue trocar calor, né? E aí o que vai acontecer nesse cenário? A resistência térmica fica muito alta. Então a máquina vai operar com o nível de carga que o cliente exige, com a carga escolhida, né? A nossa potência térmica vai ser imposta aqui, né? Vai ser aproximadamente dada aqui por 3 vezes R vezes a corrente do estator ao quadrado, né? Que vai ser, então, aproximadamente dada por 3 vezes a resistência do estator ao quadrado, vezes uma constante, né, entre o torque e a corrente, vezes o módulo do torque eletromagnético ao quadrado. Tá? E o torque eletromagnético, se a máquina já tiver partido, né, ele é igual, desculpa, ele é muito próximo do torque de carga. Ou em regime permanente ele é igual. Tá? Então a nossa potência térmica ela fica proporcional, né, já com o final do regime de partida, ao quadrado da carga. E aí o cliente precisa movimentar o seu processo, a sua produção com um torque de carga que aquele sistema exige, e aí, consequentemente, ao escolher a carga, ele já está escolhendo a potência térmica que vai ser produzida pelo cobre da máquina. Tá? Essa potência térmica, pessoal, em regime permanente, né, uma vez que que esse capacitor tiver carregado, ou seja, esse capacitor é o corpo de ferro fundido. Então, uma vez que ele já tenha atingido a temperatura de regime, né, o que a gente sabe de capacitores alimentados em sistemas DC? Em regime permanente, ele opera como chave aberta. Né? Então, quando ele estiver operando como chave aberta, toda essa potência térmica, né, não vem mais para cá, nenhuma fração dela, toda ela vai para o ambiente. Se a máquina estiver suja, o que vai acontecer? Essa resistência térmica está alta. Então, a variação de temperatura aqui, ó, do ambiente para o interior da máquina, esse delta teta, tá certo? Do interior para o ambiente, igualzinho em circuitos elétricos, ele vai ser dado pela resistência vezes a corrente. Quem faz as vezes da corrente é a potência. Então, a gente vai ter aqui
com o crescimento da resistência térmica, porque a máquina está suja e a potência do ambiente constante, você vai ter uma variação de temperatura muito alta, uma tensão muito alta. Só que o que vai acontecer? A temperatura no interior da máquina, que é esse parâmetro aqui, ó, igualzinho no circuito elétrico, a tensão em um ponto vai ser, né, a tensão aqui desse elemento mais a tensão desse outro aqui, ó, tá? Então vai ser a temperatura ambiente que a natureza impõe mais a variação de temperatura do interior da máquina para o ambiente, né? Como a máquina está suja, a resistência térmica está alta, essa variação de temperatura, o quanto o interior da máquina está mais quente que o ambiente, também fica muito alto. Aí a temperatura interna da máquina cresce muito, a máquina tem uma degradação do seu verniz isolante, né, o material isolante que recobre as bobinas de cobre, né, ele envelhece, deixa de isolar, né, você promove contato elétrico entre as bobinas e a carcaça, ou entre as bobinas em si, ou entre espiras de uma mesma bobina, e aí você vai ter curto-circuito. Aí a corrente fica mais exagerada ainda no curto-circuito, aí já não é um crescimento da corrente só pela carga, você passa a ter um crescimento da corrente por um fenômeno elétrico, e não só pela carga mecânica, que é um curto-circuito. Mas é fato, ela cresce, e aí com o crescimento dela, a potência térmica fica exagerada, a temperatura interna também, a máquina queima. Tá? Então, fazendo aqui uma conexão, né, do modelo com a inspeção que a gente tipicamente faz em manutenção de máquinas, convém prestar muita atenção né, e ter muito cuidado com máquina suja demais. Tá? A questão da máquina suja, tem um problema, né, inerente a ela, que é o seguinte, não é só ser feio visualmente, né, ou conotar que o lugar está mal cuidado, tá? Isso também é relevante, ok? Considerando que as pessoas passam horas e horas das suas vidas em um dado ambiente, se o ambiente tá feio, está mal cuidado, isso potencializa depressão, tá? E isso não é bobagem, né? Então, convém, sim, ter os equipamentos limpos, tá? Agora, além desse problema, tá, existe um problema correlato à vida útil do equipamento, ele vai queimar, é fato. Nós não, a gente não está favorecendo a remoção do calor para o ambiente, né? O que no nosso modelo se traduz pelo aumento da resistência térmica, tá? A gente tem que fluir uma dada potência para o ambiente e a gente não consegue, porque a resistência térmica está alta demais, ok? Então, aqui, ó, é um caso exagerado, o corpo dele está todo coberto, tem umas máquinas que a sujeira fica na tampa de ventilação, que é essa tampa aqui, ó. Olha isso aqui, tá? A tomada de ar se faz por aqui, ó. O ar é tomado por aqui, né? Pelo ventilador, e aí, pelo desenho mecânico do rotor, ele é direcionado para as aletas, aqui de cima. Né? E ele vai passar pelas aletas e pegar esse ar aqui, do, vai pegar essa potência que a gente quer dissipar para o ambiente, né? Vai pegar essa potência e efetivamente dissipar para o ambiente. Tá? Só que se você inibe o fluxo dessa potência, né, igual a primeira lei da termodinâmica está mostrando, né, a gente criou a potência, porque a carga exigiu isso. A resistência térmica não deixou isso fluir para o ambiente, o que vai acontecer? Ela não vai sumir, ela vai ficar armazenada aqui no interior do motor. A temperatura do interior do motor vai subir. Tá? Esse problema aqui é muito comum, processo que tem particulado no ar, tá? Minério, particulado de plástico, de PVC, ok?
chega um ponto que você olha aqui, né, a máquina rodando 24 horas por dia, um ambiente muito, com muito particulado, você tampa a entrada de ar aqui nessa tampa traseira. Você veda a entrada de ar na tampa traseira. E isso vai fazer com que a máquina queime também. Tá? Aí pode ser até que a carga está normal, não tenha sobrecarga, mas você está inibindo a remoção de calor. Tá? Outra coisa também, para corrigir o problema, por vezes a gente vai colocar, né, vai soprar isso com ar comprimido, não vai chegar com a mangueira de alta pressão e colocar água na máquina. Tá? Tem máquina que não tem isolação na sua construção para suportar água. Tá? E convém tomar cuidado, né? Às vezes, assim, na inocência, a pessoa fala assim, não, o problema é sujeira, vou deixar o motor um brinco, né? E aí pega a mangueira de água, em alguns contextos industriais, pega aquele negócio de alta pressão e manda no motor, arranca até a tinta, tá? Só que você vai botar água no interior da máquina e você vai comprometer a isolação. Tá? Então, tem técnica para limpar. Tá? Alguns motores até suportam a água, mas você tem que ter até uma pressão certa e uma inclinação certa que o jato d'água vai ser imposto à máquina para não entrar em locais que você não quer que ela entre. Tá? Em alguns locais se faz com ar comprimido, limpa a máquina com ar comprimido direitinho e aí vai funcionar. Tá? Esse modelo térmico, pessoal, igual eu comentei, até coloquei no título da aula, né, e no plano de ensino da disciplina, é um modelo simplificado. Ele explica bem o comportamento, mas a gente vai perceber que pelo corpo da máquina, né, você vai ter temperaturas diferentes. Então aqui a gente está modelando somente a temperatura em um ponto aqui no interior, né, que seria o ponto mais quente. Tá? Então, assim, convém a gente ter essa dimensão da, de até que ponto o modelo nos ajuda. Tá? Esse modelo é poderoso, inclusive ele é usado no projeto de dissipadores para inversor de frequência, é o mesmo modelo, na verdade, baseado na primeira lei da termodinâmica, só vão mudar os atores, mas fica um modelo idêntico, o pessoal projeta os dissipadores de calor com ele, instalam e o inversor roda, né, de uma maneira muito robusta aí, em plantas industriais, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tá? Então, é um modelo robusto, tá? Testado e retestado e revalidado pela indústria, tá? Por equipamentos que são projetados a partir dele e que rodam em contexto industrial. Só que, né, como qualquer modelo de engenharia, ele é montado, né, com simplificações. As simplificações não podem ser absurdas a ponto dele não explicar o que você quer ver, né, o que você precisa aprender do sistema. Mas você pode fazer as simplificações se ele for te ensinar aquilo. E aí a gente tem que ter essa crítica técnica, né, pessoal? Ele é bom, mas está simplificado, né? E você vai, por exemplo, conseguir enxergar essa simplificação caso você coloque um sensor, né, para medição de temperatura, por exemplo, um infravermelho, e vá medir a temperatura do motor. Tá? Se você fizer isso, você vai perceber a temperatura dele diferente em diferentes pontos. Tipicamente, vou voltar nessa máquina aqui, ó, o ponto mais quente é o ponto oposto ao ventilador, tá? Porque ali você está né, com uma inserção de ar para ventilação mais pobre, o ar já ganhou aqui, já teve um aumento de temperatura dele enquanto ele fluiu aqui pelas aletas, né, então já está mais quente, piora a troca térmica, e aqui do outro lado ainda tem rolamento. Igual eu comentei, o rolamento também é responsável
produção de calor. Tá? Então, o ponto mais quente da máquina, se a gente fosse desenhar aqui o ventilador dela, vou colocar ele do lado de cá, ó, representação aqui com 3 aletinhas. Então, assim, o ponto mais quente seria esse aqui, ó, tá? Oposto ao ventilador e perto aqui do rolamento. Que aqui é a região difícil de tirar calor e que você tem, né, potência térmica produzida ali na vizinhança, tanto pela bobina, né, ou pelas bobinas das 3 fases, né, que vão chegar aqui, quanto pelo rolamento. Tá? Então, se você estiver fazendo uma manutenção e precisar conferir a temperatura de uma máquina e garantir que ela não exceda o valor máximo em nenhum ponto, né, o local a se medir é esse aqui, ó, nessa região por aqui acima. Né, com o sensor infravermelho, por exemplo. Tá? Garantiu que esse ponto aqui não atingiu a temperatura máxima, né, muito provavelmente nenhum outro ponto vai estar atingido, porque esse é o ponto mais quente, a região mais quente da máquina. Bom, esse modelo aqui também nos dá uma ideia da dinâmica de variação da temperatura. Né? Então, se a gente quisesse aqui expressar, né, como que a temperatura interna do motor vai variar no tempo, né? Digamos que a gente queira caracterizar esse sinal aqui. Tá? Bom, para caracterizar esse sinal, né, a gente pode usar das mesmas ferramentas que a gente usa no circuito desse, RC com uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Tá? E da teoria de circuitos, né, a gente sabe que num circuito desse de primeira ordem, né, com o capacitor, nós vamos ter o seguinte comportamento. Né? Então, essa temperatura interna aqui, ó, né, se a gente fosse resolver esse circuito, ela teria um sinal dado pela resposta homogênea, a resposta natural, mais a resposta dela em regime permanente. Essa temperatura em regime permanente, então aqui a gente estaria fazendo uma análise, né, com esse capacitor já carregado em regime permanente. Quando ele está carregado, ele funciona com uma chave aberta, então não flui corrente por ele, né? E a gente pode então dizer que a temperatura nesse ponto, que faz às vezes da tensão, seria a temperatura do ambiente mais a potência que flui nessa resistência térmica vezes a própria resistência, ou a corrente vezes a resistência. Como a potência térmica nesse cenário está toda indo para o ambiente, que a máquina já está com a sua temperatura estabilizada, né, você pode dizer então o seguinte, que a temperatura em regime permanente vai ser igual à temperatura do ambiente mais R vezes I. Quem faz as vezes do R, a resistência térmica. Quem faz as vezes da corrente é a potência térmica que a máquina está produzindo. Tá? E a resposta homogênea, ou a resposta natural do sistema, né, um sistema de primeira ordem aqui, seria qual? Né? Então, na hora que você começa a produzir potência térmica, vai ter um transitório, né, até a máquina atingir a sua potência em regime permanente. Tá? E se você de repente desliga aqui ou anula essa potência térmica, né? Qual que seria a variação dessa temperatura no tempo? Então ela iria cair de maneira exponencial, né? E ela ia ter uma resposta, né, caracterizada por uma queda exponencial aqui, ó.
Seria a temperatura dela inicial vezes E elevado a menos T sobre tal, uma constante de tempo, onde essa constante de tempo é dada pela resistência térmica vezes a capacitância térmica, tá? Então, se a gente fosse tomar aqui esses dois sinais, né, para caracterizar aqui a temperatura interna da máquina, a gente teria aqui a temperatura de regime permanente vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Tá? O que significa, né, o seguinte, que essa temperatura ela tem um comportamento dinâmico, tá? Ela não varia instantaneamente. E esse comportamento dinâmico ele é regido por uma constante de tempo, né, que é dada aqui pela dificuldade da gente de dissipar calor para o ambiente e pela nossa massa, né, que vai absorver energia térmica. E nessa expressão a gente vê aqui o seguinte, ó, se a gente, por exemplo, tiver promovendo uma partida à máquina, né, e o nosso torque eletromagnético tiver com um valor maior do que o nominal, depois ele vai para o valor nominal e depois ele frena. Tá? Esse sinal aqui é o do torque eletromagnético. Esse nível aqui é o nível de torque nominal. Tá? Então, durante a partida, a máquina vai ter, né, no seu interior a mesma temperatura do ambiente, né, se ela tiver desligada há muito tempo, né, a temperatura de todos os seus componentes vai se equalizar com a temperatura ambiente. Quando a gente começa a partida, o que vai acontecer? O comportamento dela vai ser dado por uma constante menos uma queda exponencial. Tá? Então, você vai ter uma coisa assim, ó, uma constante e a queda exponencial devido à sua resposta transitória. Tá? Então, quando você subtrai esses dois sinais aqui, ó, igual está aqui no modelo térmico, você vai ter alguma coisa assim. Ó. Bom, se nada for feito, tá, em algum momento no futuro, ela vai atingir a temperatura máxima suportada pelo verniz isolante. Então, tem um nível máximo de temperatura que o verniz suporta, tá? E se nada for feito, por exemplo, se a partida não for encerrada, ela vai continuar crescendo, 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 até chegar no nível máximo de temperatura no verniz isolante, e aí ela vai queimar. Então, na hora que a gente encerra o regime de partida e começa a ter torques mais baixos, tá? A gente reduz aqui a potência térmica, né, que é proporcional ao quadrado do torque eletromagnético, essa potência térmica cai, né? Com a potência térmica caindo, essa temperatura de regime permanente cai, tá? E então essa taxa aqui, ó, né, de subida exponencial também reduz. Então, ela começa a subir mais lento, tá?
e vai atingir também um patamar menor. Esse aqui, por exemplo. Aí na hora que a gente reduz carga, né, do eixo, ela vai ter uma potência térmica ainda mais baixa, né, que é esse último intervalo aqui. Tá? E com essa potência térmica ainda mais baixa, tá, a temperatura vai começar a cair. E aí, se a gente desliga a máquina nesse próximo intervalo, essa temperatura cai, né, numa taxa mais brusca, a gente anula a fonte de produção de potência térmica. Aqui, ó. Tá? E aí, a única energia térmica está armazenada no corpo da máquina, que faz às vezes de um capacitor. E ele começa a descarregar para o ambiente. Então, a temperatura vai cair, que é o que nós estamos desenhando aqui, ó, nesse cenário e nesse. Tá? E se nada for feito, se ela não for ligada novamente, ela vai, o interior dela vai empatar com a temperatura ambiente no futuro. Ela resfria até empatar com o ambiente. Tá? Bom, esse é um possível comportamento dessa máquina. Agora, pode acontecer que antes dela se resfriar, a gente promova outra partida direta na máquina. A gente vai e liga ela de novo. Então aqui, ó, com um intervalo ainda curtinho, a gente pode chegar aqui e ligar a máquina novamente. Ó. E aí, se a gente ligar a máquina novamente, com essa potência térmica, desculpa, com um torque mais alto, né, promover uma partida direta nela, o que vai acontecer? Antes mesmo dela ter atingido a temperatura do ambiente, a gente pode fazer com que ela sofra uma nova subida brusca de temperatura. E aí ela pode repetir o ciclo, né? Ela pode repetir o ciclo aqui, ó. Só que, observa que no final do primeiro ciclo ela começou numa temperatura e acabou em outra mais alta. E a gente vai repetir o ciclo, né, com o mesmo cenário térmico. O que vai acontecer? Esse comportamento vai se repetir aqui, ó. E ela vai acabar o segundo ciclo numa temperatura mais alta do que o primeiro. Depois de vários ciclos, ela vai atingir, né, em algum momento no interior do ciclo, a temperatura máxima que o verniz suporta. Tá? No nosso desenho aqui nem ia demorar muito, não. No próximo ciclo ela já teria esse comportamento. Tá? Então, essa análise nos mostra o seguinte: a gente tem, né, que limitar o número de partidas por hora da máquina. Tá? Se você tem um sistema com partida direta, né, que é você ligar a máquina direto na rede da CEMIG, tá? Ou se você precisa, né, de muita aceleração diversas vezes, você tem que limitar esse comportamento. Tá?
tá? Porque é a hora que a sua máquina vai ser exposta a uma sobrecarga térmica, né? Então, isso inclusive é um parâmetro de compra. Você fala com o fabricante, né? Só, minha máquina vai operar com 80 partidas por hora, com 50 partidas por hora, com 6 partidas por hora. Isso faz diferença, ele vai mudar aqui a máquina que ele vai te oferecer, né, para que ela tenha uma resistência térmica menor ou maior de acordo com isso. E você vai ter que pagar mais por isso também, tá? Então, para suportar mais partidas, você vai ter que ter uma resistência térmica menor. Potencialmente, ele vai ter que aumentar o tamanho da carcaça, a máquina mais pesada, mais volumosa. Ele vai cobrar mais por isso, tá? Então, esse é outro parâmetro a se olhar. A gente tinha falado da carga, né? A gente não pode ter carga excessiva, senão, né, a temperatura vai subindo toda a vida até, né, alcançar o limite máximo que o verniz suporta. E a gente também não pode aplicar muitas e muitas partidas por hora. Tá? É certo que queima, não precisa arriscar. Está fazendo partida toda hora, você pode fazer até o bingo para ver se vai queimar na próxima, ou daqui a 2 partidas, ou daqui a 3. Tá? É garantido, vai queimar. Tá? Agora, tem uma coisa, ela suporta sobrecarga. Vocês estão vendo aqui que até atingir, né, o modelo está ensinando para a gente que até atingir a temperatura máxima, tá? Caso você já tenha passado da partida e você queira que ela opere em sobrecarga por um tempo limitado, ela consegue. Basta que você, né, para garantir que não vai queimar, você remova a sobrecarga antes da temperatura dela atingir a temperatura máxima. Tá? Bom, pessoal, a gente vai continuar com esse assunto. Aqui hoje é só a introdução. E aí eu queria abrir a palavra a vocês, para dúvidas, para comentários, tá? Estou à disposição. Então tá. Bom,